hoje nós estamos aqui em Capela do Alto, na Refor Tintas, uma empresa que trabalha com tintas automotivas e residenciais também. Estou aqui com um grande amigo, grande empresário, Gessé Silva, que trabalha nesse ramo já há algum tempo, mas trabalhando com reforma de ônibus. Ele tem a empresa Reforma Bus, que ele vai falar um pouquinho para a gente, conversar um pouquinho, a gente conhecer melhor. Ele também trabalha no ramo da comunicação. Ele, além de comunicador, é o diretor da Nova FM Tatuí 104.9 da cidade de Tatuí, onde a gente tem a nossa programação também, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas, que é o Coração Sertanejo, tocando aí só modão para vocês. Você vai conversar um pouquinho com a gente agora e falar como que começou aí o Reforma Bus. Tudo bem, meu amigo? Bom, olá, Antônio Elias, Luquinho está filmando aqui, um prazer estar falando com vocês, falando com o pessoal aí da rede social. Bem, Antônio Elias, nós começamos a Reforbus, nós começamos em 2011, se eu não me engano, visitando as empresas na cidade de Sorocaba. Aí foi crescendo, houve a necessidade de nós colocarmos um ponto fixo para atender os nossos clientes. Aí nós decidimos de abrir, primeiramente foi na cidade de Itapetininga, né? E depois olhando Capela do Alto, visitando Capela do Alto, decidimos instalar aqui a nossa empresa. Foi em 2019, nós fincamos o pé aqui em Capela, né? Deu certo, continuamos aqui até hoje. No ano passado, por a gente trabalhar com ônibus, né, grande, a necessidade de um material, um estoque, né, até pelo tamanho, nós resolvemos abrir uma loja, né, de tintas, tanto no industrial, automotivo, residencial, para atender a nós e aos munícipes, né, aqui de Capela do Alto, com preços excelentes, com qualidade o produto, né, a gente está aí, né, já vai fazer 8 meses que nós inauguramos a loja, estamos vendendo, né, como todo comércio, estamos no começo, um pouco ainda aprendendo muito também, mas atendendo a população de Capela do Alto, servindo, né, com qualidade e preço muito bom, bom mesmo, para vir e conferir, viu, Antônio Elias? Eu falei Reforma Bus, Refor Bus, né? Esse que é o nome certo? Refor é de reforma. Sim. E bus seria de ônibus, né? A pronúncia seria Reforma Bus, como você diz. A gente fala Reforma Bus, né, para a gente entender melhor, né? Mas o correto seria Reforma Bus. Reforma Bus é ligado a ônibus. Então, você sempre morou em Tatuí? Eu já moro em Tatuí já há mais de 28 anos, acho que quase beirando já os 40. Não, minto, 35 anos. 35 anos, eu vim da cidade, vim do estado do Paraná para Tatuí em 82. Em 82, isso mesmo. E por que você montou a empresa aqui em Capela do Alto? Questão de logística, assim, não é meio complicado para você? Então, para atender os nossos clientes, nós temos clientes em Sorocaba, Itapetininga, Laranjal Paulista, São Paulo, enfim, em várias regiões. Um ponto mais estratégico seria realmente Capela do Alto, né? Por quê? Porque está mais próximo à rodovia Raposo Tavares, né? Está mais próximo a Sorocaba, né? Então, nós também vamos dizer assim, pela cidade, né? Nós gostamos de Capela do Alto, né? Embora eu ainda moro na cidade de Tatuí, mas a convivência maior é aqui. Então, foi um ponto estratégico, digamos assim. A logística, para a gente ir e vir todos os dias, sim, a gente perde um pouco aí, né? Mas para atender os clientes que nós decidimos. Entendi, mas pensando então na sua clientela. E como que nasceu esse amor, essa paixão pela comunicação? Rapaz, eu vou falar para você, eu cheguei até a arrepiar. Como eu falei para você, eu vim do Paraná, nasci em 1972, nasci em Marumbi, a terra do Carlos Massa, do Ratinho. Fui morar em Mandaguari, né, uma região metropolitana de Maringá. Fui morar numa chácara lá com meus pais, com meu pai, melhor dizendo. E
E eu pegava, Antônio Elias, ouvindo a rádio ali, e eu ficava fascinado, como que pode a pessoa estar falando lá e estar saindo aqui dentro desse aparelhinho quadradinho aqui, como que faz? Eu ficava virando o rádio, era pequeno, né? Aí eu começava a pegar, Antônio Elias, eu pegava assim, pedaço de madeirinha, e apanhava o limão e fincava no limão, fazendo o microfone e ficava falando, às vezes até assim na casa, colocava uns pratos assim, porque naquele tempo era toca-discos, né? Colocava os pratos, e até hoje, só a gente até fala, né? Mas por que você gosta tanto, é apaixonado por rádio, por que você não está na rádio? Como você disse, a gente tem, né? Sou diretor de uma rádio comunitária na cidade de Tatuí, mas assim, a necessidade de estar aqui, né, atendendo os meus clientes, tirando aqui o nosso ganha-pão, faz com que eu ainda tenho essa necessidade de estar aqui. Mas, como eu já disse já para o meu filho, minha esposa, também já estou preparando a minha aposentadoria para daí sim ficar no rádio e cuidar daquilo que eu gosto, que é fazer locução, que é fazer entretenimento. Algum comunicador assim que marcou para você, que inspirou você? Olha, eu lembro, meu pai, todas as manhãs, manhãs não, madrugadas, ouvindo a Rádio Record de São Paulo, com Zé Bétio, se eu não me engano, eram dois irmãos, né? Um fazia um programa de manhã, Oswaldo Betio. Oswaldo Betio, inclusive, se eu não me engano, ele faleceu em Tatuí, viu? Ele tinha uma propriedade em Tatuí, irmão do Zé Bétio. Ele foi deputado, inclusive, e se enveredou pela política, foi diretor de gravadora também, Oswaldo Betio, mas a maior expressão na comunicação realmente foi o Zé Bétio, o irmão dele. Isso, então eu lembro que eu ia dormir, meu pai ouvindo um programa à noite que tinha um outro nome lá, até o locutor ele tinha um bordão que ele falava, falo sim, esqueci o nome dele agora. É o Zé Russo. Zé Russo. Zé Russo, e esse bordão, quem criou, na verdade, foi o Zé Bétio. O Zé Bétio era produtor do programa do Zé Russo. E eu ouvia, então o Zé Russo dizia assim, falo sim, em todas as noites. Fala, Zé, falo sim. E todas as noites eu ouvia isso com meu pai. E na madrugada também, só que daí na madrugada, que era o Zé Bétio, né? Zé Bétio que fazia nas madrugadas. Então, até de vez em quando eu vejo aí na rede social, né, o radinho de pilha em cima de um fogão a lenha, né, falando dele lá, ele falando, vamos acordar, vamos, né, o comadre, né? Então, e quem criou, quem criou o testemunhal no rádio foi exatamente o Zé Bétio. Sim, então eu me lembro disso e eu me lembro esses assim, vou dizer para você que foi os inspiradores, sim, mas lá na nossa cidade tinha lá um locutor, que eu também não vou lembrar o nome dele agora, que ele era diretor e fazia programa. Inclusive, o próprio Ratinho, na época, tinha um programa lá com um chamado Pinga Fogo. E o Ratinho trabalhava junto numa rádio em Mandaguari, chamado Atual Guairacá de Mandaguari, que era dirigido por esse outro locutor, que eu não me lembro o nome, e que todas as festas de aniversário de Mandaguari, era montado um palanque para fazer, e esse locutor, ele falava assim, olha, quem conseguir falar aqui uma frase vai ganhar um prêmio. E a gente, criança, estava tudo lá e eu já levantava a mão para subir em cima do palco, mas subir em cima do palco para falar, né? E aí ele fazia a pergunta lá, que era também a pergunta não era uma pergunta, né? Para repetir a frase, né? Dos mafagafos lá. Então, enrolava a língua, não conseguia falar. Então, me fugiu mesmo o nome dele, João Vrena, se não me falha da memória agora, que era esse grande locutor e que a gente se inspirou nesse sim, a gente se inspirou, né, na verdade. Daí nasceu a nova FM Tatuí, que tem a programação musical, do qual a gente faz parte também, né, toda tarde, das 17 às 19 horas. E a rádio Nova FM Tatuí, além de musical, eu percebo que ela é voltada para a notícia e para o esporte também, né? Sim, a gente tem, né, o locutor lá, o narrador, né, que é o Geraldo José, grande locutor de rádio,
né? E a gente faz, né? Tem uns campeonatos varzianos lá em Tatuí que a gente faz, né? Que tem um campeonato lá chamado Campeonato do Zé Leiteiro, né? Que é uma área rural. Hoje não é área rural mais, porque hoje já está ali, né? Do lado do bairro, ali no Santa Rita, mas é chamado o Zé Leiteiro. Então a gente faz, né? Quando acho que agora finalizou, vai recomeçar a partir do ano que vem, e a gente faz essas transmissões, né, ao vivo, faz também o programa jornalístico, a rádio, toda segunda-feira a gente transmite a sessão de câmera, né, que tem na Câmara de Tatuí, a gente transmite na íntegra, né, ao vivo, na íntegra, transmitindo. Então, tudo um pouco a gente procura levar para a população. Maravilha, muito obrigado a você por estar recebendo aqui a equipe da Rádio Capela, aqui na Record Tintas, muito obrigado, e que continue aí fazendo esse sucesso que você vem fazendo. Inclusive, né, já vou deixar público aqui o convite para você, não só, além de fazer esse programa que você já faz o Coração Sertanejo, mas vir também, porque em breve nós vamos estar lançando a TV Web, né, TV nova, Tatuí Web, que é na TV daí, né? Então a gente já convida você para a gente somar forças e unir Capela do Alto, Araçoiabe, Peró, Tatuí, para a gente levar não só informações dessas cidades através do vídeo, mas também levar entretenimento para o pessoal. Inclusive você tem o seu podcast também, né? Isso, a gente tem um podcast Nova FM, né, que é o Pode Tudo. A gente entrevista ali artistas, políticos, enfim, a gente quer levar para a população tudo, né? Tem gente que fala assim, eu não me meto em política. Não, a gente quer levar para a população tudo. Tanto que as transmissões que a gente faz, a gente não tem um lado político, a gente tem a transmissão que é para levar para o público aquilo que realmente acontece lá dentro da Câmara Municipal. Maravilha, conversamos hoje com o empresário, comunicador Gessé Silva aqui na Record Tintas. A Rádio Capela vai onde você está.